Boa noite mais uma vez para você que está chegando agora e está para prestigiar mais uma live nossa, né? A gente vai falar hoje com uma pessoa muito especial, um cara que eu sou muito fã, adoro esse meu convidado, ele sabe disso, que é um cara que eu admiro demais. Agora eu já vou chamá-lo. A gente tem bastante coisa para falar e falar para você que vai assistir, porque é um cara que eu respeito, um cara batalhador, uma satisfação imensa ter Eduardo Afonso com a gente aqui, uma pessoa incrível, cara, eu repito, trabalhador, um leão para trabalhar, leão e leal, exemplo de dedicação. Boa noite, Edu, tudo bem? Fala, Maurício! Pô, que prazer imenso, cara. Que bom revê-lo com saúde. Eu tenho te acompanhado aí nas lives, tenho te acompanhado no Instagram com a família. Sei que todos estão bem, que isso é o mais importante. E, cara, pô, não podia nunca, assim que você me ofereceu essa possibilidade de um bate-papo, já arrumei um espaço aqui, porque você mora no meu coração, companheiro de ESPN, mas antes de ESPN, companheiro de jornalismo. Quantas jornadas juntas na rádio ESPN, quanta ajuda quando a gente estava no processo de transição para a TV. Então, eu tenho até obrigação, pelo que você fez por mim ali na ESPN, em atendê-lo. Só que eu não faço por obrigação, não. Eu faço por amizade, eu faço por companheirismo e porque você significa bastante para mim na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Então, é com imenso prazer que eu vou bater esse papo com você, cara. Obrigado, Edu. Você até me emociona mesmo. Fiquei bem emocionado aí com as Imagina. palavras, Edu, porque, eu repito, eu tenho um carinho imenso por você mesmo. E faz tempo isso aí que a gente, como você disse, a gente se conhece há muitos anos, Edu. Edu, eu quero bater um papo, contar a sua vida para o pessoal aqui. Contar desde o início, como é que você começou, como é que foi a infância. Primeiro, onde você nasceu, Edu? Então, sou paulistano da Gema da Maternidade de São Paulo, nascido no dia 14 de 3 de 1969, ou seja, virando a casa dos 50, 51 anos. Já Minha passou idade. meio século já, Maurício. Estamos ficando velho, cara. Tamo. Um abraço aqui para o Alexandre Bassola, que está entrando, um grande amigo São Paulino. Tenho certeza que vai curtir essa conversa com o Eduardo Afonso. Você nasceu na maternidade de São Paulo, Du. Como é que foi a infância? Depois você morou aonde? Então, cara, quando nasci, meus pais moravam ali perto do Colégio dos Padres, na Lapa. Ali é Pio XI, uma travessinha da Pio XI. Eu fui criado ali nos primeiros anos de vida. Dali eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que era um predinho de 3 andares, sem elevador, e que eu tinha muita liberdade como criança de brincar. Brincadeira da minha época, né, cara? Brincadeira de correr, de pega-pega, esconde-esconde. Enfim, eram as brincadeiras lúdicas até perto do que a molecada de hoje faz, né? A gente tinha muita liberdade ali, assim, a rua era bem tranquila, o prédio era bem tranquilo, então, assim, as poucas imagens que me vêm à cabeça lá do prédio do Colégio dos Padres é isso, né? E tinha um campo dentro do Colégio dos Padres que era meu sonho jogar lá, porque eu conseguia, do meu andar, ver o campo de futebol lá, o muro é alto, mas do meu andar eu conseguia, que era o último, o terceiro, eu conseguia ver da janela o campo. Mas eu cheguei a jogar lá, mas não morando lá na frente, já tinha mudado. Dali eu desci um pouquinho mais para o centro do bairro da Lapa, fiquei ali numa travessa da Brigadeiro Gavião Peixoto, na rua Guaricanga. Dali eu peguei dos 8 para 9 anos até mais ou menos os 16, foram ali 6, 7 anos. Ali também foi uma época, ali eu lembro bastante, uma época maravilhosa, Maurício, porque assim, a rua um pouco mais movimentada, mas a gente conseguia fazer aqueles golzinhos caixote no meio da rua, jogava bola o dia inteiro. Quando não dava no meio da rua, no horário de movimento, a gente fazia na calçada mesmo, a gente fazia um campinho na calçada. A gente tinha altos polícia e ladrão ali pelo bairro, podia sair até 3, 4 quadras de casa, os pais não tinham preocupação, não tinham nada, era outra vida, outra situação. Eu jamais hoje deixaria filhos meus passarem por isso que eu passei com medo. Cara, ali foi assim a infância da rua mesmo. Ali a gente começou a jogar bolinha de gude, empinar pipa. Cara, mas o futebol sempre era o tema principal, cara. Tinha um jeitinho de jogar uma bola, a gente jogava. Dali eu fui para o Alto de Pinheiros, na Praça Pan-Americana.
Aí já numa situação diferente, né, Maurício? Porque aí já estava com mais de 14, eu já trabalhava com meu pai no comércio dele. Meu pai me colocou muito cedo para trabalhar no comércio dele, cara. Com 13, 12 anos, era uma Qual padaria. comércio? Padaria? Era uma padaria, eu já ia, cara. E essa época dos 13 para os 14, eu já abria a padaria com meu pai. Então eu ia às 4h30 da manhã, eu ia para a padaria. Então era puxado, ia até as 2 da tarde. Na verdade, o meu horário seria até as 2, mas como eu entrava para estudar eu ficava até meio-dia. E aí eu estudava, depois eu passei para a noite, comecei a estudar à noite. E nessa região do Alto de Pinheiros, isso aí foi futebol o dia todo, cara. Porque tinha uma praça no fim da minha rua. E lá na praça, eu ainda caminho nessa praça. Minha mãe ainda mora lá, eu ainda caminho lá umas 2, 3 vezes por semana. E cada vez que eu tô dando caminhada assim, sozinho, eu fico pensando quantos gols eu já fiz lá, quantos campos que a gente criou naquela praça, né? Tinha o campo da subida, o campo da descida, o campo da curva, o campo atrás do murão, porque tinha um murão na praça, depois derrubaram. E, cara, lembro muito dos meus companheiros. E é isso, Maurício. Essa foi assim, a minha infância, assim, de muita brincadeira, de trabalho depois de um determinado tempo. Mas, assim, tudo que eu queria fazer, praticamente, eu consegui fazer, assim, daquelas brincadeiras de rua que a gente fez na nossa idade, que eram tão comuns, né? Hoje elas acabaram ou estão quase extintas, né, cara? É verdade, Edu. Edu, tem muita gente já entrando aqui. Eu quero mandar um abraço para o nosso companheiro, teu companheiro ainda, o meu ex-companheiro de ESPN, Sérgio Cole, que é muito engraçadinho. Ó, o Baruel é lá da minha... O Baru, Sérgio Cole, que é o Baru, ele é lá, ele é Guaricanga, lá o Zé do açougue, que tem os assados lá. Eu já cruzei com ele lá, a gente pegando assado. Eu morei ali na Guaricanga, quase na frente do açougue do Zé, lá do Zé dos assados. O Baru é da nossa área ali, da minha área ali, pô. Edu, ó, aqui o Marcelo Rossi, que seria até meu irmão, vou te falar, Edu é ótimo, mas jamais vou esquecer o sapo que paguei no 1º de abril, em 97 ou 98, quando ele, pela Band, combinou com o Muricy, então técnico do São Paulo, que o Tricolor tinha contratado o Giovani. Foi alguma sacanagem, eu não lembro direito, mas foi alguma sacanagem. Ali o Muricy é ótimo para entrar nessas brincadeiras, né? Eu devo ter feito alguma gravação, alguma coisa e dia 1º de abril, ainda também era outra coisa, né? No rádio permitia isso, né? Naquela época, né? Você no 1º de abril soltar um monte de notícia falsa e depois, hoje você soltar notícia falsa no dia 1º de abril, os caras te matam na internet, cara. Os caras passam um rolo compressor em cima de você na rede social. O Baruel tá falando aqui, mora na Lapa, grande... do ladinho ali, lá do ladinho, é nosso vizinho, pô. Que figura, gosto muito também do Baruel, grande figura. Ô, Edu, e aí, você fala para todo mundo sabe que você cobre o São Paulo há tantos anos, mas você é torcedor da Portuguesa. Você não esconde isso de ninguém, nunca escondeu. Essa fase de moleque, como é que foi torcer para a Portuguesa? Como você ia para o estádio? Como é que era? Então, olha só, Maurício, como são as coisas. Né? Nesse período que a gente está aí, eu já estou completando, eu estava até com a minha agenda aberta aqui, anotando algumas coisas para amanhã, vi que eu cheguei ao 96º dia de quarentena, cara. Hoje é o 95º, amanhã é o 96º. E nessas lives aí eu acabei relembrando aí, vamos ter participação especial dos meus dogs aqui durante a live. Eu acabei relembrando algumas coisas bem legais, cara, de minha infância em relação à Portuguesa, cara. E tá tudo meio relacionado, viu, Maurício? Tipo assim, Portuguesa, rádio esportivo, se tornar um repórter e infância, assim, tudo meio relacionado. Bem, meu avô, a história tem que começar com meu avô, saudoso Vicente Afonso, pelo fato dele ser sócio 006 da Portuguesa, é algo que eu carrego com muito orgulho, uma baita carteirinha, um baita título. E por que ele é esse título? Porque na época em que a Lusa comprou o Canindé do São Paulo, ele foi um dos principais, digamos, colaboradores no aspecto financeiro para que a negociação acontecesse. E aí, como forma de agradecimento àqueles que ajudaram mais na época, a Lusa emitiu títulos beneméritos, né, que é o principal título da Portuguesa. E meu avô tem o título 006 benemérito, que é um título eterno, assim, não tem como ele perder. Eu estou até tentando, já uns anos... Remido, benemérito, isso é uma carteirinha louca, cara, sabe? Quando você pensa assim que a Lusa chegou a ter 100 mil sócios e ele era o 006, cara, isso tem uma grandeza enorme. E eu tô tentando até, na verdade, tentando meio sem vontade, não é sem vontade, sem muita não é vontade, tá me faltando a palavra. Tô tentando passar pro meu nome, mas não tenho me empenhado muito nisso aí. Eu preciso me empenhar, parar uma época, ir atrás dos documentos para passar esse título pro meu nome, que ficou de herança para mim.
E aí, cara, meu avô, lógico, ao ser o patriarca da família, ele influenciou o meu pai muito em relação à Portuguesa. Meu pai era um torcedor, não era assim tão fanático como o meu avô, mas era um torcedor de ir ao Canindé. Antes de ser acometido com uma doença muito grave, meu pai frequentou bastante o Canindé. E eu, por tabela, passei a frequentar o Canindé muito cedo. Mas os meus primeiros jogos da Portuguesa, eles foram com 6 e 7 anos, no Pacaembu ambos. O primeiro, eu descobri depois até o resultado recentemente, foi um jogo contra o Inter de Porto Alegre. Eu tenho até assim um carinho grande pelo Inter, pela camisa do Inter, acho linda. Acho que ficou marcado na minha época esse jogo, cara. O Inter ganhou de 2-0 do Inter campeão brasileiro de 75. Falcão, Caçapava, enfim, era um timaço. E eu fui ver esse jogo, Mal. E depois eu fui assistir um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que eu também lembro, porque a camisa parecia a camisa do São Paulo, na época, para mim, que não conhecia ainda o futebol, achava que era o São Paulo, mas era o Botafogo de Ribeirão Preto. Mais tarde, já com 8, 9 anos, a gente ia muito no Canindé, ainda na época, Mal, em que não tinha iluminação. Então os jogos, invariavelmente, eram às 11 da manhã do domingo, da Portuguesa, né? E eu lembro, assim, claramente, outro dia me perguntaram assim, fale de um jogo, assim, que você não esquece, da Portuguesa. Eu lembrei um Português e Taubaté, cara, em 80, que eu tinha 11 anos. Por que eu lembro bastante desse jogo? Porque o Taubaté tinha subido aquele ano para a primeira divisão. E foi a primeira rodada do Campeonato Paulista. E veio muita gente de Taubaté ali, do Canindé até Taubaté, uma linha reta pela Dutra. Então veio muita gente, cara. E assim, o estádio estava muito bonito, porque aquelas bandeiras do Taubaté azuis do lado da marginal ali, naquela parte da arquibancada, e a torcida portuguesa do lado de cá. E esse jogo, meu pai tava bravo com o Enéas, cara, porque o Enéas não tava jogando porra nenhuma. E meu pai ficava, ele e o resto da torcida, acorda, Enéas, trouxeram despertador, tem que despertar o Enéas, tal, xingando pra cacete. Aí daqui a pouco, cara, tava 1-0 pro Taubaté, o Enéas fez um gol e eu acho que uma jogada pro segundo gol, a Portuguesa virou em 2, 3 minutos o jogo, e aí meu pai ficava, Enéas é o maior, não sei o que, eu falava, mas tá xingando o cara até agora o cara virou o maior. Porque você vai entendendo as coisas depois, né, cara? A paixão é louca, né, cara? Você xinga o cara, depois se chora pelo cara, tudo mais. Então eu tenho muita lembrança desse jogo. E aí eu frequentei muito o Canindé. E quando a Portuguesa inaugurou a iluminação, num torneio com Fluminense, Sporting de Lisboa e Corinthians, que a Luz até foi a campeã, foi também feita a venda das cadeiras cativas. E aí meu avô me deu de presente uma cadeira cativa da Portuguesa. E meu pai se sentiu na obrigação de comprar uma para ele e uma para o meu irmão. Então nós temos 3 cadeiras cativas ali no Canindé, juntinhas uma da outra, bem abaixo das tribunas de imprensa ali, sabe? No setor central. Então, assim, cara, eu fui muito jogo da Portuguesa, de moleque, com meu pai, a minha tia me levava. Quando meu pai já estava doente e não podia ir, minha tia me levava e ia me buscar. E com 14 anos eu já estava indo sozinho, Mal, porque aí tinha a estação do metrô ali, a Armênia, e a Tietê, que agora é Tietê Portuguesa, então para mim ficava tranquilo. Pegava o metrô, ia, descia, assistia o jogo e voltava para casa numa boa, né? Então, frequentei muito o Canindé, cara. Assim, o Canindé tem um aspecto... Tipo assim, o Canindé e o Morumbi são os 2 estádios que eu mais fui na minha vida. O Canindé por uma questão de paixão e o Morumbi por uma questão profissional. Não. Ô, Edu, você estava falando da iluminação do Canindé. Eu não consigo lembrar que o Canindé não tinha... torre de iluminação, não consigo lembrar dessa... Não tinha. Teve um torneio, que eu não vou lembrar o nome, eu acho que foi em 80, mas posso estar enganado. Jogou Portuguesa, Sporting de Lisboa, Corinthians e Fluminense. Afinal, acho que a Portuguesa ganhou do Fluminense e o Sporting ganhou do Corinthians, ou o Corinthians ganhou do Sporting. Afinal, foi Portuguesa e Corinthians ou Portuguesa e Sporting. Não vou lembrar, eu sei que eu estava lá, cara. Estava nesse torneio, meu pai foi, meu avô foi. E era só jogo às 11 da manhã, Mal. E assim, sabe que era legal, Mal? Tinha os quiosques lá, que existem até hoje. Sim. A minha família ia cedo, porque a gente ia cedo pro Canindé. Tinha as piscinas, a gente era sócio, né? As piscinas, o clube. As piscinas que o Alexandre de Barros agora, o ex-presidente, fez questão de destruir para montar uma feirinha. A gente ficava na piscina e quando dava 11 horas a gente ia pro jogo, mas minha mãe, minha tia, as mulheres ficavam fazendo churrasco, estavam ali nos quiosques. Não, acabava o jogo, a gente ia almoçar ali no quiosque, cara. Entendeu? E passava ali à tarde no Canindé e vinha embora, assim, 4, 5 horas, não vou lembrar direito, vinha embora para casa. Então, alguns bons domingos ali no Canindé, cara, quando a Portuguesa era um clube muito forte até socialmente, com muita gente, era bem lotado a piscina, bem lotado o clube em si. Eu tenho muita saudade do Canindé, de ver jogos espetaculares. Eu frequentei muito o Canindé também.
para ver na época que a Portuguesa contratou o Roberto Dinamite. Sim, pô. A gente saía de jogar futebol de salão e ia ver a Portuguesa no Canindé. E mal, você vê, né, cara? Você falou, a Portuguesa contratou o Roberto Dinamite, né, cara? Pô, Roberto, talvez um dos maiores ídolos da história do Vasco, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Eu ainda sou da época a Portuguesa contratou o Mendonça do Botafogo, que faleceu recentemente. O Mendonça, cara, era o camisa 10 dos gols do Fantástico, cara. Tinha gol do Mendonça todo domingo. E era o ídolo da torcida do Botafogo, e a Portuguesa tinha a capacidade de ir lá e fazer uma proposta e trazer o Mendonça. Eu até brinco hoje. É como se a Portuguesa hoje fosse no Rio de Janeiro e contratasse o Everton Ribeiro do Flamengo, porque é mais ou menos o mesmo parâmetro. O Mendonça era um puta de um jogador, era um negócio... E, porra, Valdir Pérez, Rodolfo Rodrigues, Luiz Pereira encerrou a carreira na Portuguesa vindo do Atlético de Madrid. Cara, porra, era um puta, a Portuguesa não ganhava títulos, mas ela montava times muito competentes. Hoje, pô, cara, eu vivo aí no ostracismo como torcedor, cara. Não tenho nem time para torcer porque é uma situação assim de penúria. Embora até tenha uma diretoria que está tentando alguma coisa agora, mas infelizmente a Portuguesa foi tão judiada nos últimos 15, 20 anos, com raríssimas exceções, que vai precisar de muitos e muitos anos, talvez eu nem esteja vivo para ela recuperar parte aí da sua dignidade no futebol, cara. Então, Edu, eu falei isso com o Flavinho, o Flávio Gomes. Outro dia fiz uma live com ele e estava falando, Flavinho, deve ser muito triste, porque a gente de fora que não torce para português, torce, tem carinho, lógico, mas... Sim, mas não é torcedor. Eu falei, eu imagino que deve ser um negócio... O Flavinho teve uma resposta, assim, que ele deixou até o meio... Eu falei, será mesmo? Que ele falou, não importa, a Portuguesa pode estar em qualquer lugar que... Eu falei, mas pode ser Série A, Série B, Série C, Série D, mas eu acho que isso mexe com o torcedor, né? Deve ter o sentimento, né, de não estar pelo menos na Série B, sei lá, agora. A frustração da situação é complicada. Eu entendo o que o Flavinho falou, porque eu e ele fomos aí em jogos terríveis recentemente, aí, Copa Paulista, Série C, jogos terríveis. A gente foi, cara, porque a gente gosta do clube, a gente vai, cara, a gente torce, fica chateado, mas sei lá, de repente ganha, dá uma alegriazinha no meio de tudo dessa loucura aí, cara. Mas assim, eu também não me importo que o time esteja em qualquer divisão, cara. O meu amor sempre será o mesmo. Mas eu me decepcionei muito com os homens que passaram por lá, com as pessoas que passaram por lá, sabe, Maurício? As pessoas enterraram o clube, sabe, por vaidade. O português, eu posso falar porque eu sou neto de português dos dois lados e filho de mãe portuguesa. Então, assim, quando eu falo dos portugueses, eu não falo com nenhum menosprezo. Eu falo a verdade que eu conheço da minha família, que eu conheço da colônia. Os portugueses são muito vaidosos, cara. E essa vaidade... por uma carteirinha de grande homem da portuguesa, essa vaidade trucidou a portuguesa, cara, trucidou a portuguesa, essa vaidade da colônia. Se unissem, se tivessem sido unidos o tempo todo, a portuguesa seria um time muito forte, mas cada um por um lado, atacando, e no fim não sobrou nada, cara, sobraram migalhas lá, e as pessoas ainda, mesmo assim, ainda brigam por migalhas, o que é triste, cara. É triste, o Canindé, até que o estádio tá legalzinho, cara, os caras pintaram, tá bonitinho, sabe, é um estádio raiz, um estádio que comporta bem aí a Série A1 do Paulista, que comportaria até bem uma Série B do Brasileiro e tal, mas a Lusa ficou muito para trás, Maurício, muito para trás dos demais clubes, e vai precisar, se um dia conseguir se reerguer, vai precisar de muito dinheiro, muita gente honesta, muita gente competente para poder se aproximar um pouco, nem chegar junto, mas se aproximar um pouco. Muito legal. Qual o grande jogo que você lembra do Canindé, que você tem a recordação como torcedor? Tem vários, cara. Eu falei desse do Taubaté. Eu lembrei depois dessa última live que me perguntaram. Teve uma final, teve um campeonato paulista que foi o de... Deixa eu fazer as coisas. Se eu não tiver louco, de 85, que a final foi Portuguesa e São Paulo, né? Eu lembro direitinho assim. No primeiro turno, a Lusa foi campeã. E a única derrota dela, se não estiver enganado, foi pro São Paulo. Dos Menudos, do Cilinho, tudo mais. No segundo turno, acho que o São Paulo bateu campeão. E a única derrota do São Paulo, essa aí eu tenho certeza, foi no Morumbi, porque eu fui com meu amigo Rubinho, ele é São Paulino, a gente ficou, cara, olha que história engraçada, Maurício. Você lembra quando o Morumbi tinha aquelas cordas da Polícia Militar de isolamento? Cara, a gente fomos ver um jogo lá, Luz em São Paulo, a gente tinha divisão de torcida, tinha 10 mil pessoas no estádio. E eu fui para torcer para a Luz e o Rubinho foi São Paulino. Daí a gente não podia ficar junto, nem na torcida da Luz, nem na torcida do São Paulo. Cara, nós sentamos do lado da corda, eu de um lado e ele do outro, só nós dois, cara.
E a Lusa ganhou de 1-0 esse jogo, cara. Então, foi a única derrota do São Paulo. E aí teve aquela final, que o Edu Marangon quase fez aquele golaço do meio campo e tudo mais, mas o São Paulo acabou levando o título, cara. E na final do primeiro turno, o jogo contra a Ferroviária, o primeiro jogo foi lá em Araraquara, foi 2-2. Eu fui nesse jogo. Foi uma das primeiras excursões que eu fiz com a torcida da Portuguesa, foi esse em Araraquara. E depois, na volta, a Lusa foi campeã no Canindé, acho que com 3-1 ou 2-0, e entrou fizeram uma festa, até um elefante no gramado que desfilou. Então eu lembro bastante desse jogo pelo fato do elefante, da Lusa ser campeã do primeiro turno. Se fosse o Paulista, fosse que nem no Rio, que a Taça Guanabara tem um apelo, mesmo não sendo o título, seria até legal que ela teria levantado uma taça, poderia colocar no currículo, mas só foi campeã do primeiro turno. E como era antigamente, esses dias eu vi um programa fantástico da concorrente da ESPN, o Sport TV. Mas que programa do Botafogo de Ribeirão. Muito legal, campeão de 77 do primeiro turno. Isso. Valia muito. Acho que era Taça Cidade de São Paulo, né? Então, naquela época não tinha, cara. Mas foi legal, esse jogo é um jogo legal. E aí tem vários, cara. Olha só, eu lembro de um jogo que, assim, o resultado não seria um jogo para eu lembrar, porque foi uma derrota. Mas, cara, eu lembro de um jogo com o Flamengo, no Canindé, por um campeonato brasileiro das antigas. O Canindé lotadinho, cara, porque a torcida do Flamengo é foda pra cacete, né? Os caras vão em tudo quanto é lugar. Não, e eles pegaram ali, todo lado, assim, cara, devia ter mais flamenguista que torcedor da Luz. E a torcida da Portuguesa, debaixo ali das cativas e tal. Cara, e foi um jogo, assim, dramático, 0-0, pá. Aí, aos 44 do segundo tempo, o Flamengo meteu a bola na área da Lusa. Tinha um lateral esquerdo chamado Odirley, que veio da Ponte Preta, bom jogador na época. Ele foi dar uma tirada de bola, espanou o taco, gol contra. Puta, que aí você vê aquela galera do Flamengo explodir do outro lado, né? Cara, foi uma derrota, mas assim, porra, tinha sido um puta momento legal, jogo legal, chance da Luz ganhar do Flamengo e tal. Então, assim, eu tenho várias lembranças até de derrotas, de momentos incríveis no Canindé, cara. Muito legal. O Canindé era, assim, como torcedor rival, quando saía um gol da Portuguesa, dava até medo, que a torcida fazia um barulho. A gente já foi forte lá agora, coitadinha. Fomos 500, porque são 500 agora no máximo, cara. Eu cheguei aí muito em cadeira cativa lá também, e era, puta, os nervos ali, era cada quebra-pau. Nossa, eu também. Sabe que eu fui preso uma vez no Canindé e uma vez no Pacaembu. Eu tenho duas prisões de estádio. As duas contra o Palmeiras, mal. A do Pacaembu, então, é sensacional, porque só eu fui preso, da Portuguesa. Tava tendo uma briga ali no cordão de isolamento e os caras se chutando, e eu tava atrás da primeira linha, tentando acertar o chute em alguém, mas sem conseguir. O guarda, acho que me marcou de longe, cara. Só pegou eu, cara. Me fez passar em frente a toda a torcida do Palmeiras, me colocou no Chilindró ali atrás no gol da entrada, que era ali o Chilindró, né? Aí eu chego no Chilindró, tô só eu com a camisa portuguesa e uns 15 do Palmeiras. O cara falou, o delegado falou, se tiver confusão aqui dentro, eu vou levar todos para a delegacia depois do jogo. E eu menor ainda, tinha 17 para 18, né? Aí pegou meus dados, pediu o telefone da minha casa para falar com meu pai. Tava 1-0 para a Lusa. Foi 3-1 pro Palmeiras, 3 gols, tava dentro do Chilindró. Os caras me zoaram, não tocaram em mim, mas me zoaram no último. Maurício, me zoaram no último, cara. E uma vez também eu tomei As 2 vezes eu não fui preso. Fui preso, não, fiquei no Chilindró. Lá no Canindé, meu pai foi lá e liberou e tal, mas eu era meio maluco, cara. Entrava numas roubadas. E aí parei com isso, ainda bem. Mas era assim mesmo, que você lembrou de uma coisa, por exemplo, no Pacaembu, quebrava o pau. Aí eles levavam o torcedor, passava em frente à torcida. Do adversário. Eu jogava assim. Uma loucura, cara. Uma loucura. Mas assim, era outro nível de torcida, cara. Você podia ter lá os cancarrabos e tal, mas parava ali na briga de mão. Não era nada além disso, entendeu? Nada além disso. Hoje jamais eu faria isso. Até porque eu ganhei um pouco de responsabilidade. Pouquinho, pelo menos, né, Mal? A gente ganha um pouco de responsa com a idade, né? Muito. Com a idade também, depois, como profissional também, né, Du? Sim. Aí você passou a... Não é que você esqueceu a Portuguesa, mas as pessoas às vezes não acreditam, mas quando eu ia trabalhar, assim, fazer algum jogo, eu incorporava o profissionalismo. Então, eu fiz muita coisa legal com o Corinthians. Eu sou São Paulino, mas com o Palmeiras. Eu adorava ir fazer Portuguesa. Fiz Portuguesa e Botafogo. Com o Sidorf. Faz pouco tempo agora também. Cada matéria gostosa de fazer. Isso. O profissionalismo nos tira um pouco. Na hora que a gente está trabalhando, não sobra tempo nem para pensar
no que está acontecendo com o seu time. Nem ali você estiver acompanhando ele, nem à distância, cara. Você está ali preocupado em montar tua matéria, montar teu boletim, em ver aquilo que está acontecendo. É muito louco como você se desliga do seu time de coração na hora que você está trabalhando, cara. É uma loucura isso aí. O Edu, falando disso, Oi. entrou o atleta oficial aqui. Eu vi que você estava fazendo uma live com eles hoje, não estava? Agora há pouco? Oh, legal, eu passei um pouquinho por ela. Eu falei de você porque eu sei que você é um colecionador de camisas. Ah. E até o Thiago Bugarelli, que é proprietário, filho do seu Antônio, que é proprietário da Atleta, coisa fantástica, nas camisas lindas. Falou, pô, fala para ele me procurar. Eu falei, Edu... Eu falei, vou fazer a live com o Edu, um cara colecionador de camisas. Você sabe que, Maurício, eu tenho mais de 700 camisas de times, né? Eu gosto de camisas... Mais de 700. Eu gosto de camisas alternativas. Eu gosto de camisa de time que não é conhecido, tanto internacional como nacional. Então tem umas raridades aí, né? Times do interior de Sergipe, interior de Alagoas, enfim, eu vou garimpando aí camisas de times desconhecidos. Tenho muitas camisas conhecidas, né? Tenho camisas do Rogério Ceni de jogo de São Paulo, tenho camisa da seleção do Júnior Baiano, no amistoso na África do Sul. Tenho várias camisas do Rivaldo, na época do time do Palmeiras de 96, dos 100 gols na temporada. Tenho várias camisas legais. Do Ricardinho, final de 2000, no Campeonato Paulista, Botafogo e Corinthians em Ribeirão Preto, 3-0 quando tem a camisa do Ricardinho. Tenho várias camisas legais, colecionáveis. Mas tem muita camisa que eu garimpei aí, que eu achei em clube, que às vezes eu vou no estado fazer jogo e eu vou nas lojas dos clubes e compro, ou muitos torcedores já me mandaram camisa, enfim. Cara, e sabe que quando eu falo de camisa, sabe que uma coisa assim que eu tenho muito, Maurício, e que eu acho importante falar, eu tenho muito respeito pelas camisas, cara. Porque assim, cara, a camisa é o manto sagrado de um clube. Não importa quantos torcedores esse clube tenha, não importa se é um gigante como o Flamengo, que tem torcedor no mundo inteiro, ou se é um time pequenininho como o Pirambu, que eu tenho camisa do Pirambu, que jogou com o Corinthians na Copa do Brasil, que só atinge ali a cidade deles lá no Sergipe. Cara, a camisa, ela representa um manto sagrado. E quando você veste a camisa de um clube, cara, você nunca pode menosprezar ela. Você sempre tem que vestir ela com orgulho, mesmo não sendo seu clube, vestir ela com respeito. E isso é muito o que pontua o meu trabalho, cara. Embora eu torça para a Portuguesa, eu tenho um respeito enorme por todas as equipes. Por todas as equipes. Porque, assim, uma coisa que me deixava sempre muito puto quando torcedor era um certo desrespeito que havia com o meu time por parte de algumas pessoas, entendeu? Luzinha, Português, timinho... Cara, isso me magoava muito, cara. Então, quando eu virei jornalista, falei, uma coisa que eu nunca vou fazer é menosprezar um clube, uma camisa, um adversário, um jogo, um jogador... Cara, e aí eu senti que além de gostar, eu senti essa necessidade de ter as camisas, e quando eu visto elas, assim, para uma corrida, ou quando eu jogava bola, eu vestia elas para jogar, eu sempre vesti todas elas com muito respeito, mesmo as de adversários da Portuguesa de história, cara. Então, acho que isso, assim, cara, é uma coisa muito importante, você respeitar os demais clubes, e eu peguei essa forma de respeitar as camisas, cuidar delas, saber a história delas, entendeu? Isso eu acho, assim, uma coisa... que é fundamental. Lógico que tem aquele negócio do torcedor, da brincadeira, da sacanagem, isso aí tudo é válido, cara. Claro. Mas o desrespeito à tradição, o desrespeito à humilhação, à ironização, isso me causa uma repulsa muito grande, porque talvez por torcer pela Portuguesa, eu senti isso na pele muito tempo como torcedor, cara. E o ídolo da Luz, Edu? Cara, eu podia falar o Denner, né, cara? Porque foi talvez os que eu vi jogar o mais fantástico, né? E ele nem jogou muito tempo. Eu ia falar o Enéas, que eu peguei um pouquinho. Pô, passou tanto jogador bom, cara. Mas eu vou falar, cara, o cara assim que mais me representou com a camisa da Portuguesa, pelo tempo, pela dedicação, nunca foi um craque. Mas eu gostaria que meu time tivesse 11 caras igual a ele, cara. É o capitão, cara. É o capitão volante, cara. O capitão tem uma história na Portuguesa linda, cara. Linda, assim. O senhor Hollywood, mas, cara, assim... Então, assim, se eu fosse pegar por todo o contexto geral, o cara que mais representou essa camisa no meu tempo de torcedor, de já jornalista, foi o capitão. Eu escolheria ele, cara, como grande ídolo, assim, por aquilo que ele se entregava como jogador do clube, cara. Ele abraçou aquela camisa e foi com ela até o final e sempre teve muito respeito por ela. Então, capitão. Título que a Portuguesa perdeu e doeu, 96, você já trabalhava, fiz o primeiro jogo pela Bandeirantes ainda. Trabalhei no primeiro jogo, fazendo Grêmio ainda.
No Morumbi, na no chuva. Morumbi. 2-0. Se fosse mais umzinho, a gente era campeão. Esse aí, já, você já como profissional, aí já dói um pouquinho menos, né, Edu? Ah, cara, assim, cara, bom, a história de 96, cara, ela é tão. Ela tem tantas nuances legais para a portuguesa, desde o fato dela se classificar na última rodada com uma combinação de 5 resultados em 8º lugar. E aí, essa é uma história boa de contar também, Maurício. Eu estava fazendo um dos jogos que podiam classificar a portuguesa. Estava em Curitiba, fazendo Paraná Clube e São Paulo. Foi 1-1. Se o São Paulo vencesse, o São Paulo entraria com essa vaga. E a portuguesa estava jogando em Curitiba, no Couto Pereira, sem torcida, contra o Botafogo do Rio. No mesmo dia, na mesma hora. Por quê? Porque umas 4, 5 rodadas antes do final da fase classificatória, num jogo contra o Vitória, no Canindé que eu estava, houve uma invasão de vestiário do árbitro. Era um árbitro carioca, altão, careca, eu esqueci o nome dele. Trambiqueiríssimo. Eu não lembro o nome dele. E ele apanhou muito. Feldman. Léo Feldman, matou. Léo Feldman. E ele apanhou muito lá no Canindé, apanhou muito. E aí a portuguesa foi punida, perdeu os últimos 2 mandos de jogos. Então ela foi jogar com o Botafogo do Rio em Curitiba, precisando vencer o Botafogo e torcendo por uma combinação de mais 4 resultados. Paysandu e Inter lá em Paysandu, o Inter não podia ganhar. São Paulo e Paraná em Curitiba, o São Paulo não podia ganhar. Não vou lembrar os outros resultados. E aí, cara, o que aconteceu, Mal? Os jogos foram acabando. O da portuguesa foi o primeiro que acabou, porque o que aconteceu? O Botafogo teve mais de 4 jogadores expulsos. O jogo acabou aos 35 do segundo tempo, 4-1 para a Lusa, porque o Botafogo não tinha jogador regulamentar para colocar em campo. E aí os demais jogos foram acabando. E quando terminaram, só ficou o do São Paulo, cara. E eu estava atrás do gol do goleiro do Paraná, que o São Paulo estava vindo para cima, estava 1-1 para fazer o segundo gol, cara. E aí eu sou obrigado a confessar para você, Maurício, eu tirei algumas bolas com os olhos ali, que passaram assim da trave, cara. E eu ali atrás do gol, eu falava, se o São Paulo fizer o segundo gol, a Lusa tá fora. Se terminar 1-1, a Lusa tá dentro. E assim, inacreditável o português se classificar, né? E aí o jogo acaba 1-1. E aí a minha chefia de São Paulo disse o seguinte, Edu, faz só a entrevista do Muricy no vestiário e voa para o aeroporto de Curitiba para tentar pegar a Lusa voltando, porque só tinha classificado os paulistas Lusa e Palmeiras. Nossa Senhora. Cara, aí eu fiz uma coletiva do Mura lá, rapidinho, né? O Mura puto, tinha me perdido 500 chances para classificar e tudo mais. Peguei o carro lá no Couto, e o jogo foi no Dorival de Brito, já era caminho para o aeroporto. Peguei o carro, peguei aquela Avenida das Torres e fui para o aeroporto, né? Quando eu cheguei no aeroporto, tava a Globo, tava eu pela Rádio Bandeirantes, tinha umas emissoras lá, cara. E nós esperando a Lusa voltar. Aí chega o ônibus da Lusa, gente tudo pronto lá para gravar, eu com o gravador, os caras com câmera, o Candinho desce e fala assim, ué, vocês estão aqui? Eu não vi nenhum de vocês no jogo. Acho que vocês estavam no jogo do São Paulo. Pô, vocês têm que estar lá entrevistando os caras. Aqui ninguém vai falar com vocês. Nossa. E não deixou ninguém falar. Mas, Candinho sabia do meu coração rubro-verde. A hora que dispersou, ele me chamou de lado e falou assim, você eu sei que torce. Pode fazer quem você quiser. E eu entrevistei o time todo da portuguesa aquele dia. Gravei com todos os caras, cara. E aí, assim, tem essa peculiaridade. E a outra, cara, que eu acho muito legal desse título que não aconteceu, foi assim, cara, é a verdadeira história do Sansão e Golias, né, mal? Quem não era do Grêmio, torceu para a portuguesa, ou ficou indiferente ou torceu para a portuguesa. Então tinha muita gente, São Paulino, corintiano, palmeirense, flamenguista, torcedor do Inter. Enfim, os caras sempre querem que o mais forte perca e o mais fraco ganhe, né? Em tradição. Claro. Então, pô, foi assim legal aqueles dias, todo mundo torcendo para a portuguesa, querendo que a portuguesa fosse campeã, sabe? Aquela torcida, não torcida, mas aquela simpatia, tudo mais, que é uma coisa que a portuguesa sempre teve, sabe? Foi um time simpático. Só depois daquilo que aconteceu com o Everton, daquelas pataquadas, é que o time mudou até isso, perdeu até essa simpatia que tinha com a torcida, cara, com a torcida adversária. Ô, Edu, você estava falando do Candinho, técnico da Lusa, outro que me veio na cabeça, e um cara extremamente humilde, o Zagallo, né, que dirigiu a Lusa. Você fez eu lembrar da história que uma vez eu trabalhava no Terra e o Flamengo chegou no novo hotel ali, perto da Portuguesa ali, né? Aí eu fui fazer o pessoal lá do Flamengo, eu cheguei em Edilson, acho que era o Edilson, Beto, mas me deram, sabe aquele desprezo? Não, eu vou subir, depois eu falo com você. O Zagallo viu isso, cara.
Ele falou, o que você precisa? Eu falei, não, eu só precisava levar uma sonora, assim, eu só vou tomar um café e volto para... Ah, Ele veio, me sensacional. chamou e falou, eu falo com você o que você precisar. Demais, né? Não, Zagallo, cara, trabalhei com ele na seleção. Tenho o maior orgulho dele ter sido técnico da Portuguesa, só ele. Tem até uma história legal, ô Mal. Eu fui fazer a final da Libertadores, que o Palmeiras foi campeão contra o Deportivo Cali, acho que é 99, não foi isso? Sim. 99. Eu fui para Cali com o Amigão, eu e o Amigão. O Amigão era narrador da Bandeirantes, eu e ele. Cara, e assim, imagina, Cali como é que tava às vésperas do primeiro jogo, né, cara? E aí, cara, eu tô no quarto do hotel na véspera do jogo, eu cheguei lá 2 dias antes. Cara, e aí tem um programa, tá passando um programa de esportes da TV colombiana, não sei qual das TVs colombiana, se é a RCS, uma TV forte da Colômbia, passando um programa de esportes, cara. E aí o Zagallo renovou o contrato com a Lusa naquele dia. E aí os caras que só estavam falando do Deportivo Cali abriram espaço para falar. Não pela Portuguesa, pelo Zagallo. O comandante técnico Zagallo treinou a seleção, renovou-se o contrato com a equipe de Portuguesa e mostraram uma foto dele no Canindé. Cara, eu achei o máximo. Na TV da Colômbia, numa véspera de final de um time colombiano, os caras abriram espaço para falar da Portuguesa, mesmo que indiretamente por causa do Zagallo, cara. Isso mostra o que esse nome significou. E eu recentemente conversei com a assessoria de imprensa da Portuguesa e falei, não esperem o Zagallo morrer para fazer homenagem, cara. Não espere. Porque homenagem póstuma todo mundo faz. Façam em vida. Pô, depois que aparece a pandemia, aparece a loucura, a Portuguesa vá nos rios, leve uma camisa que seja, sabe? Uma homenagem simples, uma camisa com o nome dele, com o número 13 que ele tanto gosta, ou com o número de jogos que ele fez pela Portuguesa, qualquer coisa, dê um título para ele de sócio do clube, uma coisa simbólica, cara. Faça uma homenagem em vida, ele é o único time paulista que ele dirigiu. Façam uma homenagem em vida, não esperem ele morrer, porque aí as homenagens vão ser do Botafogo, da seleção, do país inteiro. A da Portuguesa vai ficar escondida, cara. Façam agora, em vida, uma homenagem ao Zagallo, cara. Isso vai dar até mídia para a Portuguesa se ela fizer isso. Eu ia falar um marketing fantástico para a Lusa. Entendeu? Eu queria muito que fizesse isso, cara. Fizesse uma homenagem em vida para ele. Pô, propõe isso aí, vai lá você. Se eu posso até ir cobrir. Cobrir se eu iria com prazer. Não eu homenagear, porque acho que tem que partir do clube, né? Sim, não de mim que sou um torcedor. Mas cobrir, com certeza, se fizessem, eu cobriria com orgulho, cara. Edu, como é que você virou profissional de rádio? Como é que foi a primeira emissora? Foi em Osasco, se eu não me engano? Não, foi a Brasil 2000. Na Brasil 2000? Na Brasil 2000. Lá é o começo de tudo, né, Mal? Lá tem toda uma história, né, também, cara. Tudo na nossa vida é uma história que a gente gosta de contar. Eu estava fazendo colegial e eu conheci, assim, o meu grande amigo, né, o Rubinho, e o tio dele era dono da faculdade em Imbi Morumbi, que era dona da Rádio Brasil 2000. A rádio tinha aberto em 85 e eu ia terminar o colegial nesse ano. Em 86 eu ia começar a faculdade. Eu já estava fazendo até o cursinho do Objetivo junto com o terceiro colegial, né? Meu objetivo era prestar a ECA e a Casper Libero, que eram as faculdades de jornalismo. A ECA seria lindo, que meu pai não pagaria, e a Casper Libero daria um jeito de trabalhando pagar, né? E aí o Rubinho falou para mim, pô, vai ter um curso lá vai estrear o curso de rádio e TV lá na Imbi Morumbi, só que ele ainda é uma fase experimental, ele não é reconhecido pelo MEC. Mas ele será durante o curso. Você quer tentar lá, eu te arrumo uma bolsa de estudos, alguma coisa? Eu falei, pô, vamos embora, cara. Já tinha na cabeça que eu queria fazer jornalismo esportivo, entendeu? Falei, a rádio e TV tá dentro do que eu quero. E aí eu falei assim, vamos tentar fazer então uma troca, cara. Eu trabalho na rádio e faço a faculdade de graça. E aí ele conversou lá com a prima dele, com a Ângela, que era prima dele, conversou lá com as pessoas que eram deteitoras ali da faculdade, aí os caras toparam, beleza. Fui lá, cara, foi sensacional, cara. Eu comecei a estudar à noite, nesse curso experimental, que logo no segundo ano já foi reconhecido pelo MEC, então quem fez o curso terminou, diplomado, com MTB, com RT, com MTB não, o de rádio e TV é o DRT. DRT, isso. Aí, cara, eu comecei a trabalhar na Brasil, cara, de madrugada, Maurício. Eu entrava, a Brasil era muito pertinho de casa, uma travessa da Heitor Penteado. Eu saía da faculdade, ia pra lá, chegava lá, sei lá, 11h30, 15 para meia-noite, e até às 7, 8 da manhã. O que eu fazia? Eu separava disco pros locutores que estavam no ar. Então, assim, o cara que ia até as 2 da manhã, os discos já estavam separados. Então, eu já chegava separando os discos do cara que ia das 2 às 6 da manhã. E durante a madrugada, eu separava os discos
do cara que pegava das 6 às 10 da manhã. Porque era tudo LP. O máximo que tinha eram os cartuchão. E assim, estava começando a lançar o CD, mas tinha um CD, dois, pouquíssimos CDs. Que Então, maravilha. eu ia na discoteca, tinha programação, né? Os discos eram numerados. Então ia, sei lá, ia tocar uma música lá do Caetano Veloso, do disco Podes Poderes, vai. Aí eu ia lá, o disco era o número 2000 e caralhada. Eu ia lá na qual procurava, pum, separava. Ia colocando em caixas e levando, porque facilitava o cara na hora dele, o locutor apresentar, porque o locutor lá mexia com a mesa de som, né? Atendia telefone. Aí a Gleide Xavier, saudosa Gleide Xavier, era a jornalista responsável. Ela me ligava e falava assim, não vai dar tempo de eu chegar para a primeira nota. Bate uma nota para mim aí de qualquer assunto do dia. Aí chegavam os jornais, 5h30 da manhã, eu pegava a principal notícia, fazia um copy desk ali numa notinha na máquina de escrever e entregava para o cara das 6 horas para ele abrir o programa. Então eu fazia esses serviços gerais, né? E louco para aprender a mexer na mesa de som. Aí, uma época, mandaram embora o locutor da madrugada, Maurício. E aí o que aconteceu? Ficou só o operador de madrugada, que era o Fernando, um operador do dia que passou só para operar a mesa, era locução gravada. Aí caiu a locução gravada, ficou só música de madrugada. E o Fernando começou a faltar muito. E aí tinham que pedir ou para o locutor que estava até as 2 esticar o horário dele, ou chamar alguém de emergência. Ah, Maurício, eu não tive dúvida, cara. Eu aprendi a mexer na mesa. Veja, Audioline, 8 canais em A e 16 canais. Falei, 2 para picape, um para o gravador de rolo, um para o microfone. Falei, vou pegar essa porra fácil. Comecei a operar, cara, sabe? Eu pedia, deixa eu operar 15 minutos, deixa eu operar meia hora. E os caras estavam de boa. Não, fica aí, Edu, foda-se. Os caras ficavam dormindo, coçando, fazendo, pedia rango para comer. E eu lá operando. Pá, pá, pá. Aí, mal, beleza, mandaram embora o Fernando e eu fiquei de operador da madrugada. Cara, e aquele microfone, era muito engraçado, ô Mal, a mesa ficava aqui, ó, como se fosse aqui na minha frente, e bem aqui assim ficava o microfone, cara. E eu louco pra falar, mas não podia falar, operador. Aí eu falei assim, vou fazer um teste, vou dar a hora certa nas horas cheias, ver se alguém fala alguma coisa. Aí eu abri o microfone e falava, em São Paulo, 3 da manhã. Se liga. Ninguém falou porra nenhuma. Falei, vou começar a anunciar a primeira música do bloco. Então aí, em São Paulo, 3 da manhã você fica com The Cure. Tocava o The Cure, nada. Cara, e aí o que acontecia? Eu comecei a apresentar o horário. Maurício, ninguém falou nada. Eu comecei a apresentar o horário, cara. Apresentar. Dar meu nome, eu sou Eduardo Afonso, estou com você durante a madrugada, o cacete, nada. Pô, falei, vai dar uma merda, mas foda-se, estou me divertindo pra caralho, né? Aí mandaram o locutor do dia embora. E a diretora falou, precisa contratar alguém. Aí o cara que fazia a programação da madrugada, o programador, e que escutava as minhas entradas escondidas e que nunca falou nada, virou para ela e falou, não, põe o Edu. Não, mas o Edu é só operador. Não, o Edu já está falando há mais de 3 meses no ar. Pode colocar que eu garanto. Aí eu virei locutor oficial, fui contratado, como saí do curso, fui contratado como locutor. Foi assim o começo. E lá eu fiz esporte, Mal. Eu, o Luciano Júnior, que você conhece bem, hoje é repórter do SBT, mas trabalhou no esporte, é até chamado de filho do Luciano do Vale, mas não era. Eu, ele e mais um pessoal que trabalhou lá, a gente montou uma equipezinha de esporte, assim, para dar notícia, para ir nos jogos com o gravador, gravar uma sonorinha e soltar na programação. E fizemos a final do Paulista de 88, Corinthians e Guarani. Fizemos mesmo, no campo. A gente instalou uma linha, aí tocava música e acionava a gente no campo. Ah, aqui tá com 20 minutos, 0-0. Voltava pro estúdio, música. Mas, cara, foram 2 jogos sensacionais. Um Neto fez um gol de bicicleta pelo Guarani, maravilhoso. E o outro, Viola, lá em Campinas, fez o gol do título do Corinthians, cara. A gente transmitiu meio que os com 2 música. jogos? Fizemos 2 jogos. A rádio falou assim, eu deixo fazer, mas nós não vamos ajudar nada financeiramente. Nós pagamos as linhas, pagamos o carro para ir lá. Um de nós tinha carro, levou para Campinas, pagamos pedágio, gasolina, lanche e tal. Fizemos, cara. Fizemos ali na raça, cara. Olha que loucura, cara. A Rádio São Paulo, a gente fazendo lá futebol. Uma coisa louca, cara, isso aí. Que maravilha. E aí, da Brasil 2000, você foi... Fui pro interior, Mal. Saí da Brasil 2000, tive uma passagem muito rápida pela 97 FM, 1 mês e meio fazendo folga, tive uma briga lá, escalaram nos horários que eu não gostei, eu tinha que ficar a madrugada toda esperando o trem para voltar para São Paulo, me desgastei, fiquei lá, apresentei acho que uns 8 horários lá só. Aí eu estava parado, estava no comércio do meu pai lá na padaria. Aí, em 89, um dos clientes lá do meu pai, chamado Dirceu, que Deus o tenha, um cara que me ajudou bastante, ele era divulgador de uma gravadora chamada CBS, que era uma gravadora muito forte, que tinha o Roberto Carlos, tinha RPM explodindo, só artista de peso. E ele era divulgador, ele me cansava de me levar
não era, na época, não era compacto, já eram os discos, cara, promocionais, em tamanho de LP, que tinha só uma música de cada lado. Entendeu? Então ele levava de presente lá, ele era São Paulino, Dirceu, e gostava muito de falar de futebol, e eu ficava conversando com ele vários minutos, ele ia lá e ficava batendo papo de futebol. E aí ele ficou sabendo da minha história, que eu era locutor, ele falou assim, um amigo meu assumiu uma rádio lá em Itu. Tá precisando, ele quer tirar os locutores locais, que eles têm muito sotaque, eles querem trazer uns caras de São Paulo. Você toparia trabalhar? Eu falei, o que ele oferece? Ele tem uma república lá, tem acordo com o restaurante, tem almoço e janta, ele dá uma passagem ida e volta para São Paulo pela aviação, Vale do Tietê, por semana, e o salário. Quer ir lá fazer um teste? Eu falei, eu vou. Aí eu fui para Itu, assim, meio na cara de pau, com a indicação do Dirceu, fui procurar lá o diretor, que era Luiz Veloso, cara. Que cara sensacional, que chefe, cara. Cara, eu cheguei lá, fiz o teste, o cara gostou, falou, você pode vir, começa como folguista, vem de final de semana fazer folga. E aí, eu tinha ido também, que eu esqueci de frisar, que é o mais importante, o Dirceu me falou assim, tem uma equipe de esportes lá que transmite o Ituano, vai lá, quem sabe os caras não te aproveitam lá pra você fazer esportes. Falei, puta, é tudo que eu quero. Aí eu fui, né? Aí eu fui, comecei a fazer 3 ou 4 horários, eu ia tipo sexta à noite e voltava domingo à noite para São Paulo, né? Ficava na República lá, comia a comida que os caras davam e tal. E às vezes calhava de no meu horário ser a transmissão do jogo do Ituano, de domingo à tarde ou domingo de manhã, dependendo do horário que eu estivesse fazendo. Aí o Veloso, que era o diretor da rádio, era um dos repórteres. Eram 2 repórteres, o narrador era o Vander Luiz, que é o Vanderlei Luiz, passou na Jovem Pan. O comentarista era um senhor local, muito conhecido na cidade, pelo futebol amador, chamado Tomé, que já faleceu, tem um problema de diabetes sério, e os repórteres eram o Tucano, que era o dono da equipe, e o Luiz Veloso. E aí a mulher do Luiz Veloso estava para ter filho, e eu, depois de uns 2 meses, ela falou, cara, eu vou precisar que você não quer entrar no futebol? Quero. Pô, você faz para mim aí uns 2 meses no meu lugar, que eu não posso agora, minha mulher pode ter filho a qualquer momento, eu não posso viajar, não posso sair de casa, você faz. Falei, lógico, porra. E aí eu estreiei na 5ª ou 6ª rodada da Série A2, lá em Capivari, no estádio velho de Capivari, contra o Capivariano. O Ituano estava invicto. Eu fiz o Capivariano, perdeu de 1-0 o Ituano. Era a despedida de um cara, do Capivariano, de um jogador muito folclórico na década de 80, chamado Django. Ele estava saindo do Capivariano e voltando para o Santa Cruz, que acho que era o time dele, do começo. Enfim, eu sei que o Django estava se despedindo, o estádio estava cheio. E o Capivariano quebrou a invencibilidade do Ituano. Foi meu primeiro jogo, 90 minutos completos. Eu fiz. E aí, cara, eu fiquei fazendo. Aí nasceu o filho do Veloso, o Veloso estava meio cansadão já de ir para jogo, fui ficando. Mal, fiz todos os jogos dali para frente. O Ituano foi campeão da Série A2, ganhou da Ponte Preta a final. Cara, aí o Tucano, como eu comecei a trabalhar no jornal Periscópio, que era da rádio, eu tinha que viajar, porque eu fotografava para o jornal. E o Tucano não sabia mexer. Então eu acabei até tomando o lugar do outro repórter, porque das viagens eu fotografava, eu fazia as imagens, escrevia o texto para o jornal, tudo mais. Cara, fui até o final, virei editor de esportes, tenho aqui um caderno guardado em casa do jornal Periscópio, que eu vendi inteirinho quando o Ituano bateu campeão. Ganhei um dinheiro, assim, naquela época federal. O caderno de 8 folhas, com todas as fichas técnicas, foto, entrevista. Eu vendi, sabe? Assim, lá funcionava tudo assim, o cara, você tinha uma ideia, você tinha que fazer tudo. Então o que eu fiz? Falei com a direção do jornal. Posso fazer um caderno especial do Ituano campeão? Tenho muita foto guardada e fiz quase todos os jogos. O cara falou, se você vender, a gente roda. Fui nas empresas, vendi meia página, 1/4 de página. Ganhei uma grana assim legal, cara. E ainda tenho até hoje guardado isso aí, cara. Fiz sozinho o caderno de 8 páginas, cara. Puta, que legal. E aí veio a Bandeirantes? Veio a Bandeirantes, veio Osasco, com o Marquete e com o Baltazar. E lá em Osasco também eu fiz. Que aí, assim, o que aconteceu, Mal? De 89 foi legal. 90, quando o Ituano veio para a primeira divisão, a gente fez uma merda lá, Mal, em Itu, enorme, cara. Numa véspera de Natal de 89, eu estava trabalhando. Eu e os caras da República. A gente morava em 5 caras na República, 5 locutores. Só o Gasparini, que era de Casabranca, uma cidade do interior, que já tinha ido para a cidade dele para passar o Natal, que não estava na República. E aí a gente fez uma puta de uma festa na República de arromba, mas daquelas festas pesadas, né? E assim, como a casa da rádio era do lado da República, o cara que ia apresentar o programa ia para a rádio e a festa continuava, entendeu? E aí, uma festa interminável. E aí nós demos um azar, Mal, que na véspera de Natal, o dono da rádio, o Piche, o seu Mazuco, ele resolveu
fazer uma visita para a República. Cara, a hora que ele chegou na República, só não tinha o padre do balão, cara. O resto tinha tudo lá, cara. Tinha o micro celular no micro-ondas, o carro na piscina, o diabo a quatro, cara. E ele ficou doido, cara. Ficou doido. Porra, eu pago a República pra essa puta zona. Ele falou, a partir de janeiro não vai ter mais República, vocês vão ter que se virar. E aí, em 1990, sem o local para morar, com o que eu ganhava, começou a ficar difícil. Eu comecei a morar de favor. Fui morar na casa do fotógrafo, fui morar no sítio do outro dono da rádio, fui morar. Passei o ano pingando de casa em casa, 2, 3 semanas numa casa. Isso começou a me irritar, cara. Pô, tinha família aqui, tinha casa, ficar pedindo favor, cara. E aí, o que aconteceu, cara? Teve um momento que eu saí de férias, já mais perto do final do ano, vim para São Paulo. Porra, mal, você chega na casa da sua mãe, seu quarto, comidinha. Aí eu falei, eu não vou voltar não, mãe. Ah, não, você tem que voltar não vou voltar não. Aí deu as férias, eu meti um atestadão, peguei um atestadão de 7 dias. Aí ela falou, você tem que ir lá pelo menos resolver a situação, você não pode largar, você tem que ir lá resolver a sua situação. Aí eu fui assim, com a maior cara lavada, o cara, já cheguei com o dono do jornal puto, eu falei assim, tô atestado. Como assim tá atestado? Tinha um problema de saúde. Mentira, não tinha tido não, tava com atestado fajuto, né? E, você tá fora. Tudo bem, paga meus direitos aí. Eu queria mesmo vir embora. Assim, eu queria ficar, mas queria vir embora pela situação, mal. E aí, velho, o que aconteceu é que eu vim embora, fui para Osasco. E aí, em Osasco foram 3 anos em que eu fiz tudo também. Fui discotecário, apresentei jornal, apresentei esporte. Trabalhei em outra rádio, que era a Rádio Iguatemi. Cara, eu precisava de grana para poder viabilizar meu dia em Osasco. Então eu não tinha carro no começo, eu saía da casa da minha mãe ali no Alto de Pinheiros, descia até a estação Cidade Universitária, pegava o trenzão 5 horas, fazia uma baldeação na Comandante Sampaio e até ali a estação depois do centro de Osasco, esqueci o nome. Aí subia a pé até o Jardim das Flores, ali onde era a rádio. Fazia um jornal às 7 da manhã, fazia discotecagem no resto da manhã, fazia o esporte meio-dia, fazia discotecagem à tarde, e à noite eu ia para a Rádio Iguatemi. Então eu passava o dia inteiro em Osasco, para juntar o dinheiro da equipe, o dinheiro da outra rádio, o dinheiro da difusora para dar um saláriozinho. E aí eu comprei um chevetinho zoado, velho. Comecei de chevetinho, me senti o máximo de chevetinho para Osasco, cara. E aí surgiu o Capriotti na minha vida, que eu já conhecia, porque quando eu trabalhei em Itu, ele trabalhava em Sorocaba, a gente às vezes pegava ônibus junto. E eu pegava, às vezes estava atrasado, eu não conseguia pegar Quitaúna, aqui, ó, lembrar a estação Quitaúna, quilômetro 18, essa mesmo, que eu descia depois da de Osasco. Eu pegava, às vezes eu perdia o ônibus de Itu, ia chegar atrasado em Itu, para não chegar atrasado eu pegava o ônibus de Sorocaba, o Capriotti, descia no quilômetro 7, 8 ali, caminhava 2 quilômetros até a entrada do 80 e ali já tinha ônibus circular de Itu, que eu pegava para ir para o centro de Itu, entendeu? Então eu conheci o Capriotti nesses atrasos meus de ir para Itu. E aí a gente teve um Mundial de Vôlei Feminino lá no ginásio José Liberati em Osasco em 93, Mundial de Clubes Feminino. E o Capriotti foi cobrir pela Bandeirantes, e eu estava cobrindo pela Rádio de Osasco. E aí o que aconteceu, Mal? O Capriotti falou, Edu, a Bandeirantes, normalmente em dezembro, os repórteres entram de folga, e o Sérgio Cunha pega gente nova para fazer estágio de 30 dias. Interessa para você? Eu falei, porra, se interessa. Sair de Osasco e trabalhar 30 dias na Bandeirantes, pode me colocar aí. Aí me apresentou pro Sérgio, o Sérgio, pô, também outro chefe, porra, fantástico, Mal. Cara assim, sabe, do bem, cara, tenho amizade até hoje com ele. Eu cheguei lá, cara, Mal, eu tinha um cabelo, cara, por incrível que pareça, eu não tenho cabelo nenhum hoje, eu tinha um cabelo no meio das costas. Eu usava brinco em todas as orelhas, usava tiara. Era um puta de um louco, roqueiro, totalmente depravado e tal. Aí Quem era o Vitor Birner. Olha, acho que eu deixei o Vitor Birner para trás em termos de loucura, cara. Aí, Mal, eu chego na Bandeirantes, cara, porra, entro desse jeito. O Capriotti até falou, pô, Edu, você podia ter vindo com o cabelo preso, alguma coisa, né? O Sérgio gosta dos caras mais bem arrumados. Eu falei, já foi, Capri, foda-se, eu sou bom de microfone. Eu não sou não sou estilista, sou bom de microfone. Aí entrei lá na sala do Sérgio Cunha, o Sérgio falou, Capriotti, esse aí? Pô, mas não tem jeito que sabe falar não, né? Não, mas o Edu é bom, cara, ele trabalha em Osasco e tal. O que você já fez na vida? Fiz isso, só isso. Você não tem condição de trabalhar na Bandeirantes não, cara, você não tem. Foi falando a real na minha cara, né? E outra coisa, olha o seu estilo, cara, você acha que você vai trabalhar com esse cabelo aqui, com essas calças rasgadas, tiara, 50 brincos em cada orelha? Não. Aí o Capriotti, não, ele quer fazer só o estágio. Aí eu falava, Sérgio, deixa eu fazer estágio para levar algum aprendizado para Osasco lá, a rádio lá é muito pequena, posso aprender aqui em um mês e tal. Aí, cara, do nada, o Sérgio Cunha ligou na redação e falou assim,
tem algum boletim aí para ser lido de trânsito? A menina fala, tem umas 6 da tarde. Tá bom, traz aqui o texto. Ainda era na época de máquina de escrever, não tinha nem computador. Chega lá a menina com o texto, quem que vai fazer esse boletim? Ah, é a fulana de tal. Fala para ela que não precisa vir. Deu o texto na minha mão, faltava uns 15 minutos. Vai lá no estúdio, vai ter um apresentador lá chamado Vinícius França. Você fala que, quando acabar o programa dele, que vai trocando de horário, você que vai dar, se apresenta, dá seu nome, e você que vai dar o texto no ar. Você está louco? Ele fala, você não fala, você não falou, fez de tu, difusor, apresenta jornal, pô, você consegue ler aí 6, 7 linhas de trânsito em São Paulo? Fala, tá bom, fui lá, me apresentei, sou Eduardo Afonso, o cara fala, tudo bem, falta 10 minutos, senta aí, sentei, acabou o programa do cara e entrar até o locutor, você vai lembrar dele, irmão. É um cara que chegou a ser diretor de São Paulo, era um carioca, diretor de São Paulo, magrinho. Você lembra do nome dele, cara? Trabalhou na Bandeirantes muito tempo, cara. Ele era diretor, chegou a ser diretor de comunicação de São Paulo. Esqueci o nome dele, cara. Magrinho. Bem, enfim. Magrinho. Ele era carioca, mas ele torcia pro São Paulo pra caramba. Bem, enfim, eles estavam trocando de horário. Então você imagina. Eu fui ler o boletim quando estava o cara que estava encerrando o horário, o Vinícius França, e já estava esse outro cara que eu era a ligação de um horário pro outro. O cara falou, vai ter uma vinheta, trânsito em São Paulo, o cara vai te anunciar, você lê e anuncia o outro cara que vai chegar. Beleza. Pum, li, pá, pá. Pum, voltei lá pro coisa, o Sérgio Cunha ouviu, falou assim, olha, você é fraco, mas para um mês dá. Então, vem aqui, volta em dezembro, mas é o seguinte, não me vem com esse cabelo, com essa roupa, arranca metade desses brincos, que aqui é Bandeirantes, você tem que lembrar que aqui você representa a Bandeirantes, você não pode ir num evento desse jeito. Falei, tá bom. Aí cortei o cabelo, não tão curto, mas cortei, me vesti melhor e fui, cara. E aí, dos 5 caras que fizeram estágio, eu e o Quesada ficamos. No dia 29 de dezembro, ele chamou lá, eu e o Quesada, falou assim, ó, a gente tá perdendo um repórter, chamado Valmir Jorge, que depois veio a ser o meu amigo Valmir Jorge, o Pretão, gente boa, meu parceiro, meu irmão, estava indo para os Estados Unidos fazer um projeto pessoal. O Sérgio chamou eu e o Quesada lá e falou assim, do Quesada, quero ficar com vocês dois, não tenho dinheiro para contratar os dois, tenho o salário do Valmir Jorge, que é X. Se vocês quiserem dividir, eu contrato os dois. Se vocês não quiserem dividir, vocês se matam aí, quem sair vivo eu contrato, o outro manda para o hospital. Saiu da sala. Olhei para o Quesada e falei, ó, essa metade é 3 vezes mais que eu ganho em Osasco. O Quesada falou, eu não ganho nada em Guarulhos. O Quesada trabalhava numa rádio de Guarulhos. Eu não ganho nada em Guarulhos. Então, para mim, qualquer coisa é lucro. Falei, vamos aceitar? Vamos. Chamamos ele e voltamos, aceitamos. Contratou os dois aquele dia, cara. Eu e o Quesada temos a matrícula na Bandeirantes seguida. Tipo assim, eu não vou lembrar o número. Eu era 26174, ele era 26175. Olha que loucura, mal. Isso aqui eu não sabia disso. As loucuras, cara. Acho que a gente vai ter que fechar essa live e começar mais uma para falar um pouquinho de São Paulo, né? É isso que eu ia te falar. Ainda não apareceu que tá faltando 2 minutos aqui, que sempre dá regressiva aí. Eu já ia te falar isso, Edu, porque falta muita coisa pra gente falar. Mas... Ó, quem tá aqui, o Fernando Martinelli, cara, parceiro meu aí, trabalhou em rádio comigo, grande Martinelli. Pô, abração, prazer em revê-lo, cara. Pô, que legal. Agora sim, Edu, veio aqui a regressiva, eu vou fechar essa e abrir outra, tá bom? Tá bom, vamos mais uma meia horinha pra fechar? Você pode? Pô, mais meia horinha, vambora. Boa. Tô saindo e já volto quando você abrir, tá bom? Tá bom. Valeu.